Flamengo na temporada passada começou mal, terminou bem. Quer dizer, não terminou tão bem, mas com os 2 títulos. Em relação ao elenco, teve, para mim, uma lacuna que foi, claro que com coincidências, essa lacuna ficou exposta na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, que é a posição mais importante do futebol mundial. Repete. Volante. Aliás, os clubes da Inglaterra, não foi só o Wolverhampton. 3 clubes da Inglaterra contrataram 3 volantes brasileiros na última semana. E o Manchester United já tinha chamado um, né? O Manchester United já tinha contratado o melhor. O Newcastle, o Bruno Guimarães. Né? O Newcastle, o Bruno Guimarães. Um pouco mais... Esse eu acho que é um jogador mais, criativo, meia. É um meia, né? Agora, o Chelsea contratou o Andrei do Vasco, o Wolverhampton está levando o João Gomes e o Nottingham Forest está levando o Danilo. Para mim, e o Flamengo, eu acho que o Flamengo, não é que o Flamengo não se preocupou com isso na temporada passada, o Flamengo se preocupou, mas com as dificuldades no meio do ano, naquela janela, para contratar um jogador que tomasse conta da posição ou que proporcionasse uma alternativa com alguma baixa no seu time principal, não conseguindo o Wallace na Udinese, e nem o Thiago Mendes, e nem o Wendel. O Flamengo tentou 3 jogadores e não conseguiu, contratou o Pulgar, né, o chileno. E acho que o Flamengo ficou com uma defasagem nessa posição do campo. E o que aconteceu contra o Corinthians, João Gomes suspenso, Maia, que é um bom jogador, se encontrou na posição de primeiro volante, mas é um jogador que já teve lesões sérias na carreira e não mostrou suportar partidas sequenciais, teve que ser substituído e o Flamengo quase perdeu o jogo, quase perdeu o campeonato por conta disso, dentre outras coisas. Para esse ano, o Flamengo contratou o Gerson. O que eu falei, não ganha de ninguém, é só uma figura de linguagem dizendo que o futebol, ele não comporta só jogadores que atacam. Uhum. Qualquer time do mundo é assim, né? O Manchester City tem volante. O Rodri, que não é particularmente um pegador, né? Mas ele é um jogador que tem a leitura perfeita daquela zona do campo. E às vezes ele vai até recuado para a defesa, como foi na Copa do Mundo. O Real Madrid substituiu o Casemiro agora para o Tchouaméni e assim por diante. O Arsenal joga com volantão, não joga com volantão, Marília? É o esteio do time normalmente. E normalmente é uma posição muito física, né? Que o jogador tem que fazer, além de distribuir o jogo, marcar, quando o time é muito bom, quase pelo time inteiro. Como muitas vezes fez o João Gomes. O João Gomes aqui em Itaquera, lembra que contra o Corinthians, ele marcava 2 jogadores. O lateral e o meia, do Queiroz e Fagner, porque ele tem condição para tal. Contra o São Paulo, ele foi um dos jogadores mais importantes na semifinal da Copa do Brasil. Sim. Fez, inclusive, gol. Isso. E marcou muito bem o lado do São Paulo. O que eu acho, o Gerson não é substituto do João Gomes, ele é outro jogador, ele tem outras qualidades. Aliás, qualidades mais ofensivas do que defensivas. É uma ótima contratação e ele pode ser a alternativa para qualquer posição do meio que não seja volante. Ele foi segundo volante com o Jorge Jesus há algum tempo, não jogou como segundo volante na França e, para mim, tem muito mais qualidade como meia do que propriamente como volante. Então, é uma posição que, para mim, já estava carente no Flamengo e ela está ainda mais agora com a saída do João Gomes. E não basta ser um jogador com essa característica, precisa ser um jogador jovem, como o Flamengo tem contratado. O Gerson é um jogador jovem ainda. Então, acho que largando a temporada com esse elenco fértil pra caramba do meio para frente, essa é uma posição que me preocupa para o Flamengo para os jogos importantes. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras. Sem o João Gomes. Vai jogar Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, os 3 canhotos no meio? Ganhou de 3-1 assim no Allianz Parque em 2019. 2019. Certo. Contra o Real Madrid, vai jogar... O Ilharão era o primeiro volante, um jogador que marca muito menos do que o Thiago Maia. Então, mas assim, marca muito menos, mas tinha vitalidade e um conhecimento da posição que permitiu ao Jorge Jesus deixá-lo como único volante de um time super criativo. Então, vai jogar contra o Real Madrid com Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro? Não dá para jogar. Então,
Então, essa é a situação. O Vitor Pereira sabe que não dá para jogar. Então, essa é uma posição, para mim, carente do Flamengo para a temporada. Para um time que pretende ganhar tudo. E tem jogadores para ganhar tudo, a não ser, para mim, nessa região do campo. Falta jogador.